Olá, alunos do sexto ano. Esta aula é apenas uma revisão do conteúdo trabalhado no terceiro bimestre. Então, é todo o conteúdo que a gente vai ter na prova. Então, não me perguntem, não peçam lista. Vocês tem que ir no capítulo de filosofia e ler todo o capítulo, todo o conteúdo. E fazer anotações para estudar para a prova. E esta aula é apenas uma revisão. Nesse sentido, a nossa terceira unidade é olhar para dentro. Então, a própria unidade já traz a ideia do que vai ser trabalhada durante o terceiro bimestre, né? Então, na página 3, tem o texto conhece-te a ti mesmo, né? E quando que indagação o próprio título do texto pode nos trazer? Conhece-te a ti mesmo. A gente, quando fala conhece-te a ti mesmo, já traz a ideia de quê? De autoconhecimento, de você saber quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, o que permanece de característica em você, o que muda. Nesse sentido, Sócrates, que foi um marco para a filosofia, né? Que a partir de Sócrates a partir de Sócrates e antes de Sócrates, né? A gente estudou também a questão dos filósofos da natureza nos bimestres passados, né? Então, Sócrates foi um marco, porque ele buscou o autoconhecimento, buscou as questões filosóficas ligadas à questão do microcosmo. Lembra quem trabalhou mais para frente? A questão do autoconhecimento do ser humano. Quando eu falo microcosmo, eu estou falando do indivíduo, da sua personalidade, das suas características casuais, que elas vão mudar, né? A aparência física vai mudar, o cabelo vai mudar, as roupas que a gente veste a gente pode mudar, e as características que permanecem. Então ele dizia, quando ele indagava as pessoas de conhecer a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, que ele tirou isso de um portal, né? A frase não era dele, ele achou interessante a frase e saía em alguns diálogos, né? Na Ágora, que era um ambiente público da Grécia Antiga, né? Ele saía perguntando às pessoas, né? Indagando as pessoas a respeito de conhecer a si mesmo. E quando ele fala sobre isso, é do autoconhecimento. Então, ele dizia que para a gente se conhecer de verdade, Sócrates dizia isso, para a gente ter um autoconhecimento de verdade do que somos, a gente tem que ter ciência, ter a consciência das características que mudam e das características que permanecem. Então, as virtudes, a temperança, são características que são permanentes. Então a gente tem que perceber essas características. E o que muda? Nossa aparência, a nossa forma de se vestir. Então, às vezes, nossos comportamentos também podem mudar. Então, ele fala sobre isso. E o exercício do autoconhecimento é você perceber quais são as qualidades, quais são os defeitos e estimular essas qualidades, estimular essas virtudes, para que a gente possa melhorar como pessoa. Então ao longo dessa terceira unidade, está falando sobre autoconhecimento. A gente falou também de contradição, né? A questão da contradição, a gente está falando sobre o filósofo Parmênides. Lembra daquela frase? O ser é e o não ser não é. Então a gente está falando sobre a essência. Então, lembra que esse conteúdo sempre está falando sobre autoconhecimento. Então, quando a gente fala de essência, a gente está falando de autoconhecimento também. Está falando do microcosmo do ser humano, o indivíduo em si, sua personalidade. Então, quando eu digo que algo é, ao mesmo tempo eu não posso entrar em contradição e dizer que esse algo não é. Eu não posso afirmar que um objeto é de uma determinada cor e depois dizer que ele não é, porque eu estaria entrando em contradição. Então, existem inúmeras frases que a gente pode entrar em contradição. Às vezes, coloquialmente, né, no dia a dia, quando a gente está conversando, por exemplo, às vezes o professor mesmo, eu mesmo já disse assim, os alunos de tal turma não fazem as atividades. Mas será que são todos os alunos? Se eu digo todos os alunos não fazem as atividades, eu já estou entrando em contradição. Se logo em sequência falar, não, mas tem alguns que fazem. Então, há frases que dão a ideia de contradição. Então, na hora de a gente escrever um texto, a gente tem que ter esse cuidado. A língua portuguesa, a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente vai fazer uma boa redação, a gente
quando a gente faz a construção do texto, da formatação do texto, a ideia central do texto, no final eu não posso entrar em contradição com o objetivo, a ideia inicial, que está logo no começo dessa redação, porque senão vou estar entrando em contradição. Então a ideia do ser é e o não ser não é, de Parmênides. Logo em sequência, a gente vai ter a ideia do texto, a alegria de sentir e a alegria de pensar, né? E a ideia de Bento de Spinoza, que já é mais para frente. Esta ideia está relacionada...